O programa Carioca está no ar e olha só o que vem por aí. Uma matéria sobre os cassinos do Rio de Janeiro e a proibição dos jogos de azar. Um passeio no teleférico do Complexo do Alemão e um lugar que poucos conhecem, a Biblioteca Parque de Manguinhos. Então fique ligado porque o programa Carioca está começando. Apesar dos jogos de azar serem proibidos no Brasil, existia uma época em que os cassinos eram a diversão da alta sociedade. Foi a época do Cassino Quitandinha, em Petrópolis. Jogos de carteado, roleta, bacará, campista e blackjack nem sempre foram proibidos no Brasil. Os cassinos surgiram ainda na época do Império. Com a consolidação da República em 1917, suas atividades foram proibidas. Mas em 1934, o presidente Getúlio Vargas legalizou os cassinos. O Cassino Atlântico foi fundado em 1934. O estilo Art Deco clássico da construção serviu de inspiração para um cassino mostrado no filme Alô, Alô, Carnaval, feito em 1935, quando as irmãs Miranda lançaram a marchinha Cantoras do Rádio. As portas do Cassino Atlântico se fecharam com a proibição dos jogos de azar no Brasil, durante o governo Dutra. Em 1955, o cassino virou sede da TV Rio, a segunda emissora de TV do Brasil. Nos anos 70, o prédio do antigo cassino foi demolido e deu lugar ao Sofitel. Mas existe outro hotel carioca que também foi palco do glamour dos cassinos. O Copacabana Palace é um dos hotéis mais famosos e luxuosos do mundo. Não é à toa que aqui se instalou um dos mais famosos cassinos cariocas. Em 1922, o presidente Epitácio Pessoa pediu ao empresário Octávio Guinle que construísse um hotel grande para receber os turistas na comemoração do centenário da independência do Brasil. Em troca, o governo concederia uma licença para que um cassino funcionasse no hotel. Com o atraso das obras, em 1924, o presidente Arthur Bernardes tentou cassar a licença para execução do cassino. A família Guinle entrou na justiça e venceu o processo após 10 anos de disputa. O antigo cassino ocupava 3 grandes salões. Dá até para imaginar a música tocando e ecoando pelos 14 metros de pé direito alto dos salões. Um dos pontos fortes do Copacabana Palace sempre foi a vista da praia, mas existe outro antigo cassino carioca que também tem uma vista de tirar o fôlego. Praticamente uma praia particular, o Cassino da Urca era um dos mais famosos e procurados cassinos cariocas. Quando Joaquim Rola comprou este imóvel em 1933, não entendia nada de cassinos. Decidido a entrar na competição com os grandes cassinos de luxo, o empresário contratou um cenógrafo, que reformou o lugar. Em 1936, o Cassino da Urca foi inaugurado e tornou-se um dos principais cassinos cariocas, lugar onde muitos artistas ficaram consagrados. Uma das personalidades que deslanchou sua carreira no Cassino da Urca foi a cantora e atriz luso-brasileira Carmen Miranda. Ela chegou a assinar um contrato de 1 ano com o cassino. Durante o governo Dutra, o cassino foi fechado. Tempos depois, se tornou sede da TV Tupi. Hoje, está sendo reformado pelo Instituto Europeu de Design. Mas este não foi o único empreendimento de Joaquim Rola. Durante a década de 40, um dos maiores empreendimentos do país foi construído na região serrana do Rio de Janeiro. O maior e mais charmoso cassino-hotel da América Latina, o Palácio Quitandinha. Com 6 andares e 13 salões, ele ocupa 50 mil metros quadrados e é um dos principais cartões postais da cidade de Petrópolis. Até hoje, o Palácio Quitandinha é uma das construções mais famosas e glamurosas de Petrópolis e está sendo restaurado pelo Sesc Rio. A arquitetura original foi inspirada no estilo normando, que era a grande tendência dos cassinos europeus. O formato do lago, bem em frente, lembra o mapa do Brasil, com um farol, onde seria a Ilha de Marajó. O interior ficou por conta de uma cenógrafa americana. Com a restauração, as ondas, flores e folhas que lembram as paisagens brasileiras estão lá, do jeito que foram feitas. Aliás,
Olha só como a sala de correspondência ficou. O antigo Cassino Hotel está aberto à visitação. Então, vamos contar a história do Quitandinha dentro dele. Em 1939, Joaquim Rolla adquiriu o terreno e projetou o Cassino Hotel, que foi inaugurado em fevereiro de 1944. O cassino funcionou durante pouco mais de 2 anos. Grandes personalidades se hospedaram no Hotel Quitandinha. Carmen Miranda, Evita Peron, Lana Turner e Walt Disney passaram por aqui. O cassino movimentava a cidade, assim como os espetáculos em seus teatros e salões. Grandes eventos aconteciam aqui, no Teatro do Palácio Quitandinha, como os bailes de carnaval. Aliás, até mesmo Grande Otelo e Virginia Lane já pisaram nesse palco. Na área da piscina, há painéis inspirados na obra 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne. Foi concebida para saltos, né? E na época já tinha algumas curiosidades sobre a piscina. O sistema de aquecimento, né? Na década de 40 era uma coisa inovadora, né? Uma novidade. E a quantidade de água... A piscina possui 5,5 metros de profundidade. Outro lugar onde as pinturas chamam a atenção é a Sala das Crianças. Lá, elas faziam as refeições e brincavam. O hall monumental dá acesso aos principais cômodos do cassino. Uma curiosidade bacana é que essas vitrines eram utilizadas na época para expor joias. Uma das primeiras lojas da Guy Stern foi aqui, no Quitandinha, no Brasil. Ficavam nesses cômodos ao fim da galeria. Aqui na boate, hoje conhecida como Café Concerto, eram realizados os populares concursos de Miss Brasil, entre 1954 e 1957. Nesse palco, foram coroadas Marta Rocha e Terezinha Morango. O lugar mais famoso do palácio é o Salão Mauá, uma cúpula com 30 metros de altura e 50 metros de diâmetro. É comparada à cúpula da Basílica de São Pedro, em Roma. A fama do salão se deve ao eco. Qualquer som feito aqui é reproduzido até 14 vezes. É por aqui. Ecoa 14 vezes. Meu Deus! Oi! E as surpresas não acabaram aqui. A cozinha ainda está fechada para o público, mas conseguimos ver um pouquinho e trouxemos exclusivo para você. Na cozinha, os garçons tinham acesso aos principais salões. Lembra do teatro? Pois é, vamos lá? É bonito ver este lugar hoje e imaginar como era no passado. Mas em 1946, o cassino foi fechado. Em 30 de abril de 1946, o presidente Eurico Gaspar Dutra, sob influência de sua esposa, que era muito religiosa, proíbe os jogos no Brasil. O seu Joaquim Rolla, que explorava o jogo no Brasil, ele passou profundas dificuldades, porque ele tinha muitos funcionários, né? E o governo Dutra prometeu a ele que o ajudaria a pagar as rescisões trabalhistas, não o fez, e ele passou por sérias dificuldades financeiras em razão disso. O delegado explica que o jogo de azar é punido no Brasil apenas como contravenção penal. A contravenção trata-se de um ilícito penal de pequeno potencial ofensivo, né, chamado de infração penal de pequeno potencial ofensivo, e a reprovação é pequena, as penas são de pequena monta. O problema dos jogos de azar está na relação com o crime organizado. Máfias, tráfico de armas e tráfico de drogas normalmente são sustentados pelos jogos de azar. Mas ainda assim, o jogo não é tão prejudicial ao governo. A cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, é exemplo de uma economia sustentada pelos jogos de azar. Quando bem explorado, o jogo é um grande gerador de empregos e fomentador do turismo. No próximo bloco, vamos conhecer a Biblioteca de Manguinhos e fazer um passeio no Complexo do Alemão. O programa Carioca já volta.
Voltamos com o programa Carioca direto para a primeira biblioteca parque do país. Ela está situada na comunidade de Manguinhos e, diferente de outras bibliotecas, ela busca trazer outros tipos de cultura ao local. Mais uma luz se acendeu para a educação, a cultura e o entretenimento. A Biblioteca Parque de Manguinhos, inaugurada em abril de 2010, tem feito a diferença na vida das pessoas que moram na região do Complexo de Manguinhos. A biblioteca foi construída onde havia, no passado, um quartel do Exército, local considerado de risco pelas autoridades. As armas do quartel deram lugar aos livros, filmes, brinquedos. Com 2.300 metros quadrados, a Biblioteca Parque de Manguinhos recebe a população que foi marcada pela violência e que hoje caminha por esses corredores em busca de conhecimento e entretenimento. Aqui, crianças, adolescentes, jovens e adultos aproveitam os mais de 27 mil títulos disponíveis no acervo da biblioteca. Hoje, a biblioteca não é considerada uma biblioteca comum. A Biblioteca Parque de Manguinhos é um espaço que a gente considera que é além de uma biblioteca tradicional. Ela é um importante braço da Secretaria de Cultura do Estado aqui no Complexo de Manguinhos e visa ser um espaço de encontro democrático para as pessoas terem como referência de um centro cultural, mas sendo a questão central uma biblioteca. Então ela não é um centro cultural qualquer. A questão focal daqui, principal, mais importante, é exatamente o fato dela ser uma biblioteca, mas não uma biblioteca só para você consultar livros e para você fazer pesquisa. Numa parceria do governo federal com o estadual, o modelo da primeira biblioteca parque do Brasil foi inspirado nas bibliotecas de Bogotá e Medellín, na Colômbia. Tudo foi pensado para ser um local acessível para que os visitantes possam interagir neste espaço. Sala de estudo, espaço para reuniões, espaço infantil, videoteca e um cine-teatro com 200 lugares, com equipamentos modernos e segurança, acesso à internet, jogos e espaços de convivência. Além disso, a biblioteca oferece curso de alemão, oficina de música, teatro, escrita e leitura. E tudo com acessibilidade e promoção da inclusão social, garantindo acesso às pessoas com deficiência. Essa questão da inclusão ela se dá de várias maneiras, desde a inclusão de pessoas que têm algum tipo de deficiência física, visual, auditiva, né? Então a gente tem espaços aqui como uma rampa que a gente tem de acesso, que dá acesso do primeiro para o segundo piso, que é adaptada para cadeirantes. Os espaços entre as estantes são espaços adaptados para um portador de deficiência que venha, por exemplo, com a sua cadeira de roda, poder circular aqui no espaço. A gente está fechando uma parceria agora aqui para dar um curso de Libras também, para um trabalho maior e mais amplo aí de inclusão também com pessoas de algum tipo de deficiência auditiva. Os deficientes visuais têm um lugar só para eles. Um acervo todo em braille, com centenas de títulos de escritores famosos, está disponível. Além disso, equipamentos modernos para auxiliar na leitura ficam à disposição. O setor do braille ele é direcionado para as pessoas cegas, né? E o nosso acervo todo é em braille, né? E ele é tudo misturado. Nós temos Dan Brown, nós temos Sidney Sheldon também, nós temos Crepúsculo. E também a gente atende os cegos que não têm noção de braille também com um Outbook, né? Que é um scanner que ele lê o livro e traduz por fala para os cegos que vêm aqui. O acesso à internet também é garantido para os deficientes visuais. Nós temos um equipamento exclusivo para eles, né? Que é um teclado em braille, né? E esse teclado ele fica na mesa e junto com um teclado normal, ao ligar esse computador, esse teclado ele tem a função de levantar algumas teclas e o cego começa a digitar, né? Eles têm uma noção. Como tem cegos também que não têm essa noção, nós temos uma caixinha de som que fala por eles, entendeu? E onde eles estão teclando. Sofás confortáveis e um ambiente agradável são um convite para o visitante pegar um livro ou uma revista, sentar e começar a viajar por suas páginas. Há também aqueles que preferem assistir o vídeo confortavelmente, como se estivesse no sofá de casa, com som e imagem de cinema. As crianças e adolescentes são os que mais frequentam o espaço, deixando de lado as ruas e ocupando suas mentes com educação e entretenimento. Essa biblioteca é um grande legado. Antes eu via assim, os jovens ansiosos, agora eu vejo ele frequentando, eles
usa a internet, sejam diversas atividades que a biblioteca oferece, parte cultural, é muito importante, porque esses jovens estavam sem fazer nada e hoje eu vejo assim que eles estão vendo que eles têm valor. Foi muito importante. Nossos jovens têm muito para ganhar frequentando esse espaço, que é um espaço que tem muitas atividades a oferecer, muito importante e só tem a somar. Enquanto fazíamos essa reportagem, conhecemos um personagem peculiar, o Gari Haroldo César. Ele conta que por acaso conheceu a biblioteca, entrou para ver o que era e se apaixonou tanto pelos livros que ele próprio lançou 2. O primeiro livro que eu lancei foi o Garimpando Composições, né, um romance onde o personagem principal é um gari. Esse gari também é compositor, como eu também escrevo samba, sou compositor, conheço esse outro universo, conheço o universo do gari, então foi fácil para fazer o primeiro romance. Aí eu lancei em 2008 e tal, botei aqui na biblioteca também. E ano passado, 2012, eu lancei o segundo livro, que ainda usei o tema do gari, que é o Vida de Gari, que é esse aqui, né? Que aí são 33 crônicas que a gente foi escrevendo, coisas que acontecem, coisas que podem acontecer, a gente muda início, meio e fim e tal. 33 crônicas com, entre uma crônica e outra, um verso de sextilha que no final transforma num cordel. Esse foi o conteúdo aqui desse segundo livro, Vida de Gari. Muito legal. Haroldo César já fez diversos cursos que foram oferecidos pela biblioteca. Hoje tem sua vida mudada. Eu tive a oportunidade de participar de vários cursos, aprendi muito, participei da revista Setor X, né, um laboratório editorial com a Ana Dante, uma coisa também muito bacana. Tem uma revista aí, a gente já está trabalhando a segunda. Eu lancei meu livro aqui, eu participei do Universidade das Quebradas, fiz teatro, estou no grupo Manguinhos em Cena, a gente está com uma peça montada chamada A Sintonia Suburbana, ajudei a escrever essa peça também, no finalzinho, né? Então, foi assim, de lá para cá, para mim, mudou para melhor. O teleférico do Complexo do Alemão completa em 2013 2 anos desde a sua criação. Por isso, vamos mostrar para você o que mudou por lá nesse período. O teleférico do Complexo do Alemão foi inaugurado em 7 de julho de 2011. É o primeiro sistema de transporte de massa por cabos no Brasil e foi responsável pela transformação social das 13 comunidades que compõem o complexo. Além de servir como um meio de transporte para os moradores, o teleférico já se tornou um dos pontos turísticos mais procurados do Rio de Janeiro. Para fazermos nosso passeio, contamos com a ajuda do projeto Visita Guiada, criado e coordenado por Nilceia Rocha, presidente da Associação de Moradores do Morro do Adeus. A ideia do turismo surgiu porque as obras começaram primeiro no Morro do Adeus e eu era presidente da associação. E eu recebia muitos turistas de vários países, né? Governador, presidente de outros países, várias celebridades, né? Jornais, né? Que era uma coisa nova, o teleférico numa comunidade, né? Então era uma novidade para o mundo inteiro. Então o mundo inteiro, o jornal do mundo inteiro veio aqui no Morro do Adeus fazer entrevista conosco. Aí me surgiu a ideia, pensei, bem, isso aí vai dar turismo. Nilceia apresentou o projeto para o governo e teve apoio imediato. Os jovens da própria comunidade fizeram um curso de capacitação em que aprenderam um pouco da história do Complexo do Alemão, durante 6 meses. Logo no início, receberam a ilustre visita do Príncipe Harry. Um dos guias, Armando Júnior, nos acompanhou durante o trajeto que tem início na Estação de Bom Sucesso. Lá, pudemos ver um quadro de Romero Brito que tem 20 metros de altura. No caminho, Armando nos contou diversas curiosidades sobre as comunidades que, por sinal, dão nomes às 5 outras estações: Adeus, Baiana, Alemão, Itararé e Palmeiras. Baiana, porque Morro da Baiana, porque uma moradora, né, que era baiana aqui, que muitos moradores gostavam muito do que ela fazia. Acarajé, tudo comida baiana. Um tempo atrás ela morreu e deram o nome referente a ela, mas sendo que eu não sabia o nome dela, conhecer ela como baiana. Morro da Alemão foi dado o nome por um motivo, que na verdade não é alemão.
Era um polonês chamado Leonard, que veio em 1920, comprou um lote de terra, grande lote de terra, e começou a lotear, vender. E isso, as pessoas vinham procurar terra para morar, aí as pessoas vinham e falavam assim, poxa, fala no alemão, o alemão vende, no alemão vende. Aí vinham e compravam. Na verdade, Itararé foi dado o nome pela estrada do Itararé, não pelo morro. No morro é Alvorada. O morro da Alvorada, por causa do grande mestre Cartola vinha, ficava fazendo as músicas até o alvorecer do dia. Em todas as estações, há um mosaico relacionado à história das comunidades. Aqui do alto, também dá para ver de perto o cenário utilizado em uma novela, e ainda a Praça do Conhecimento, o principal ponto de lazer do complexo, onde acontecem os bailes funk, mas sempre com autorização da Polícia Militar. Aqui de cima, além de ter a ideia da imensidão da comunidade, é possível ver de longe o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, a Ponte Rio-Niterói, a Igreja Nossa Senhora da Penha e a Baía de Guanabara, por exemplo. Uma vista incrível da cidade. Para os turistas, esse passeio guiado tem duração de 1h30 e custa R$ 29,00, mas a passagem do bondinho só custa R$ 5,00. Para quem usa bilhete único ou vale transporte, a tarifa é R$ 1,00. O passeio de teleférico é muito interessante, mas você sabe o trabalho que dá a manter tudo isso funcionando? Esse espaço aqui é onde nós fazemos a manutenção de cabines e algumas manutenções corretivas de algumas peças do teleférico, tá? No teleférico trabalhamos aí nos padrões de manutenção que você vai observar nas grandes empresas, com manutenções preditivas, corretivas, né? Corretivas planejadas, corretivas imediatas, preventivas e inspeções, né? Durante todo o horário de operação comercial e também durante a madrugada. Durante o dia acontecem as manutenções preventivas do sistema, poucas corretivas, e à noite é quando o sistema realmente para, após o horário de operação comercial, e fazemos as manutenções corretivas para deixar o sistema em disponibilidade para os passageiros no dia seguinte. São 152 cabines e metade delas fica em circulação, para que seja possível fazer um revezamento quinzenal para a manutenção. A Supervia, responsável pela administração do teleférico, possui um sistema que avisa as condições climáticas e as atividades são suspensas em casos de ventos e chuvas muito fortes. O teleférico é utilizado por, em média, 12.000 pessoas por dia e parece agradar tanto aos moradores quanto a quem vem apenas visitar. No Morro do Adeus, Baiana, no Alemão, todo dia, rotina no trabalho. Para mim me ajuda bastante, porque eu tenho que levar a filha na escola, então já é uma forma de transporte. Nós viemos de Pernambuco. Viemos hoje aqui, amanhã vamos ao Cristo. Hoje o nosso cenário foi aqui, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. O parque é um local público e tem um valor histórico inestimável, pois foi utilizado como residência da família imperial brasileira. Além disso, ainda abriga o Jardim Zoológico e o Museu Nacional. A Quinta é uma ótima opção para quem quer passar um tempo ao ar livre, praticar atividade física ou passar um tempo com a família. É lazer para todas as idades. O programa Carioca chegou ao fim. Mas se você quer assistir a esse e outros programas produzidos pelo Centro de TV da Uniswan, acesse o site tv.uniswan.edu.br. A gente se vê em uma próxima edição. Tchau, tchau!